Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que dia maravilhoso para estarmos juntos no Devocional de Fé. Hoje é uma bênção, hoje é um presente de Deus para nós. É o dia que temos, o dia de ontem não temos mais. E o dia de amanhã, quando nós tivermos ele se chamará hoje. Na verdade, tudo que nós temos é o hoje. Que você e eu possamos viver o hoje com sabedoria. É sobre isso que temos falado aqui no Devocional um pouquinho, desde ontem, sobre como vivermos uma vida leve, uma vida com paz, com alegria, com moderação, uma vida que traz consigo a presença de Deus, uma vida sem ansiedade. Eu quero ler novamente o texto, o mesmo texto que eu li ontem, mas eu vou conversar hoje sobre alguns aspectos, vou explicar melhor o versículo 6. Filipenses 4, do 4 em diante, diz assim: Alegrai-vos, pois, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação, gente? É uma vida equilibrada. Não é radicalismo, nem para lá e nem para cá. Equilibrada. Que pensa antes de falar, que não age na carne, não age com violência e também não age assim abruptamente, que espera para tomar uma decisão. Depois diz: perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, diz no versículo 6, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Na outra tradução diz as vossas necessidades, por meio da oração e da súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho interessante que aqui a Bíblia vai falar de coração e mente, e diz que o coração e a mente são guardados em Cristo através da paz que Ele dá. E isso quando nós entregamos ao Senhor a nossa ansiedade. Nós estamos vivendo na era da ansiedade. Pessoas estão tomando ansiolíticos, remédios para diminuir a ansiedade. Pessoas estão tendo crises de ansiedade e também crises de pânico. Pessoas estão sofrendo com problemas psicológicos e psiquiátricos advindos do excesso de ansiedade. Ontem eu falei um pouquinho aqui sobre isso, sobre essa máquina do tempo que é a nossa mente, que nós estamos o tempo todo olhando para o passado e olhando para o futuro para tomar as decisões do agora. O problema é que às vezes essa máquina ela vicia-se em olhar para o futuro, em projetar e imaginar o futuro, como se nós tivéssemos o controle sobre o futuro. E o fato é que nós não temos o controle. Vou dar um exemplo: às vezes você pode fazer tudo da melhor forma e planejar tudo, e chega na hora acontece um imprevisto. Assim como você pode imaginar que vai dar tudo errado e chega na hora dar tudo certo. Eu li um estudo que foi feito com parece que 500 jovens, 500 pessoas nos Estados Unidos. E esse estudo fez a seguinte questão: qual é a sua maior preocupação sobre algo do próximo ano? Algo que pode acontecer no próximo ano. Qual é a sua maior preocupação sobre o futuro? Mas era um futuro meio próximo assim. E aí as pessoas listaram as suas preocupações. Eles entrevistaram parece que 500 pessoas. E aí um ano depois eles voltaram. Eram coisas que poderiam acontecer logo ali próximo ou em até um ano. E aí eles voltaram e entrevistaram novamente aquelas 500 pessoas. E perguntaram: eu quero lhe perguntar sobre tal situação. O que aconteceu? E aí eles foram vendo um por uma das pessoas, cada uma das situações listadas. E resultado, gente: 90% das preocupações
não se concretizaram. Pessoas que diziam assim: eu estou com medo de perder o emprego. Ele não perdeu o emprego. Estou com medo, estou com uma dor na perna, eu estou com medo que seja um problema tal. Não era. O meu filho está com tal situação, estou com medo de tal coisa. Não aconteceu. 90% das preocupações não se concretizaram. Mas ainda assim elas tiraram o sono das pessoas por muito tempo. Por que nós ficamos tão preocupados com o amanhã ao ponto de não desfrutar do hoje? Por que nós nos entregamos a isso? Isso é fruto do pecado. O pecado colocou esse sentimento de insegurança no nosso coração. Como se estivéssemos soltos no universo, largados à própria sorte, sem que houvesse um Deus para nos cuidar. Sem que houvesse um Deus que cuida das coisas. Gente, Jesus fala sobre isso, ele diz: olha, não adianta se preocupar com o dia de amanhã. É diferente de planejar e se preocupar. Planejar é: eu vou criar um plano do que eu vou fazer. Eu só posso controlar o que eu penso que eu vou fazer, mas eu não tenho como controlar o que o outro vai fazer. Eu não tenho como controlar a natureza, eu não tenho como controlar a economia, então eu faço só a minha parte. E eu descanso. E Jesus diz: porque você não pode acrescentar um dia à sua vida. Você não pode acrescentar nada. Você não pode mudar nada. Então apenas viva o hoje, desfrute do hoje. Claro, trace planos, mas não fique ansioso com eles. Não fique preocupado com eles. Não fique carregando isso como se fosse um fardo. E é a mesma coisa que diz aqui no texto. Versículo 6 dá para nós a fórmula de como vencer a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, por meio da oração e da súplica, com ações de graça. Aqui Deus está dando para nós a fórmula para vencermos a ansiedade. Quando você está ansioso, quando você está preocupado, quando você está cheio de coisa na cabeça, sabe o que você faz? Vai orar. Vai orar e entregue ao Senhor cada uma dessas preocupações. Coloque diante de Deus. Isso não é apenas para esvaziar a sua mente. Claro que também tem esse efeito, né? Quando eu falo, eu confesso, eu tiro e eu entrego ao Senhor. Mas também é para que Deus receba de você autorização para agir. Porque Deus não vai fazer nada sem... Claro que Deus pode fazer o que Ele quiser, né? Mas, em regra geral, Deus espera que nós entreguemos a Ele a situação. Deus ouve o que nós pedimos. Jesus disse: até agora nada recebeste, porque nada pedistes. Peçam em meu nome e vocês receberão. Às vezes nós estamos segurando uma situação, estamos com um problema e nós não pedimos, nós não oramos. E aí a solução fica limitada às nossas ações, quando poderíamos contar com a ação de Deus. Às vezes procuramos Deus apenas como último recurso. Se tudo dá errado, eu procuro Deus. Mas não é assim que deveria ser. Eu deveria procurar o Senhor como primeiro recurso. Pai, aqui está em tuas mãos esta situação. Opera, Deus. Dá-me também sabedoria. E agora eu retiro isso do meu coração. Eu já não carrego mais isso. O Senhor está no controle. O amanhã pertence a Ti. O amanhã pertence a Ti, Senhor. E a Ti pertence a minha vida, a minha história. Eu peço, Senhor, opera na minha vida. Opera na minha história. Deus está no controle. Amém? Vamos hoje aprender a entregar ao Senhor. E aqui fala através da oração e da súplica. A súplica é a oração insistente. Eu não oro só uma vez. Se for preciso, eu oro de novo. Eu oro de novo. Eu oro de novo. Até que o meu coração se esvazie. Até que também o Senhor me dê a resposta. Eu continuo orando. Tem gente que diz assim: eu já pedi uma vez para Deus, eu não vou pedir de novo. Não é isso que a Bíblia ensina. Peça de novo. Peça de novo. E no final diz: com ações de graça. Ou seja, você já pede agradecendo. Você diz: Senhor, obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor ouviu minha oração e vai dar tudo certo.
E aí você descansa a sua alma. Aí vem o resultado, olha só. Se eu entrego a Deus tudo em oração, sabe o que acontece? Acontece o versículo 7. A paz de Deus que excede o entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. O coração é os sentimentos, a mente são os pensamentos. Deus guarda os nossos pensamentos. Ele nos livra do pensamento acelerado, nos livra do pensamento ansioso, mas também guarda as nossas emoções. Ele acalma a nossa alma. Essa paz que vai além da razão humana, ela vem quando nós oramos. Ela vem quando nós entregamos ao Senhor tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Aí você vai viver uma vida leve. Você vai viver uma vida abençoada. Uma vida tranquila. Porque você não depende mais apenas de si mesmo. Não depende mais apenas das suas experiências. Você depende de um Deus que é poderoso. De um Deus que está além de todas as possibilidades humanas. Que pode fazer além do que podemos pedir ou pensar. Entregue-se ao Senhor e isto basta. Entregue-se ao Senhor e isso basta. Amém? Aleluia. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Eu quero pedir hoje, Senhor, especialmente por pessoas que têm vivido ansiosas, preocupadas, carregando fardos pesados, pessoas que estão tão lá no futuro, nas suas mentes, que não vivem, não desfrutam do agora, já esqueceram das bênçãos, estão andando com as bênçãos e estão preocupados com o amanhã. Ô Paizinho querido, transforma a mente dessas pessoas, dá a elas um novo coração, um coração que se conecta contigo. Mas Senhor, nós também sabemos que tem pessoas vivendo problemas reais hoje, vivendo situações reais que geram angústias. Então eu peço, Paizinho, que o Senhor ouça a oração dessa pessoa e que esta pessoa, Senhor, aprenda a ir para a oração. Que diante das angústias, das aflições, este homem, esta mulher, esse irmão, aprenda a orar, aprenda a entregar tudo a Ti, a confiar no Senhor, a viver com o Senhor e para o Senhor todos os dias. Pai querido, eu peço, estende Tua mão de poder. Pai querido, eu peço, cura o enfermo. Pai querido, eu peço, liberta o que está cativo, preso na própria mente, ou num vício, ou na droga, ou em espíritos malignos. Liberta este homem agora. Liberta esta mulher agora, para que possa viver uma nova vida, uma vida leve, uma vida sem fardos. Oh, aleluia. Pai querido, eu peço em nome de Jesus, dá a paz. Dá a paz. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que a paz de Deus guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amanhã vamos ter mais um episódio sobre uma vida leve. Convido você a ouvir amanhã e também a compartilhar o devocional de hoje e convidar os amigos para entrar no grupo ou também para nos ouvir no Spotify. Amanhã estaremos novamente juntos aqui.